turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricélio Costa, trazendo a disciplina de Ciências. No hashtag Estudo em Casa, nós iremos trabalhar sobre fungos. O que são fungos? Em primeiro lugar, todos são seres vivos. Em segundo, nenhum deles apresenta clorofila nem realiza fotossíntese, ou seja, não são plantas. Os fungos são, portanto, organismos heterotróficos, já que dependem de alimentos provenientes de outros seres vivos. Veja a imagem de fungos aqui, para que a gente comece a ter esse entendimento sobre esse ser vivo. Como os fungos se alimentam? Observe aqui a imagem de fungos, tá? Para se alimentar, os fungos soltam substâncias capazes de decompor o alimento presente ao seu redor. Ao atuarem dessa maneira, os fungos podem provocar a decomposição de restos de animais e plantas. Por isso, eles agem como decompositores nos diversos ambientes. Ao degradarem restos de organismos, deixam no solo muitos nutrientes importantes para o crescimento das plantas. Então, o forte aqui do nosso entendimento sobre fungos, que eles agem como decompositores, eles se alimentam de restos de organismos, tá? Na maioria das vezes, animais mortos, vegetais mortos, entre outros organismos. Exemplos de fungos. Nós temos aqui o cogumelo, que é bastante comum a gente ver entre as plantas. A orelha de pau, que também sempre está nas vegetações. Bolores, como a gente está vendo aqui, uma fatia de pão mofado, e aqui aparentemente é o fungo. As leveduras, e aqui o fermento biológico, que são as leveduras, micro-organismos, que também são importantes na nossa alimentação. Então, o que é fermento biológico? Fermento biológico, ou levedura de panificação, é um micro-organismo vivo, cuja denominação científica é Saccharomyces cerevisiae, ou seja, o fermento biológico promove o crescimento das massas de pães, bolos, etc., através da fermentação que ocorre antes do forneamento. A levedura ingere os nutrientes da massa e, como consequência, libera gases e substâncias aromáticas, responsáveis pelo volume, textura, aroma e sabor característico dos produtos alimentícios. Então, o fermento biológico, ele é um fungo que ele é produzido e utilizado na nossa alimentação como pães, tá? Então, aqui falando especificamente sobre alguns fungos. Os bolores podem crescer sobre praticamente qualquer material orgânico, por exemplo, pão, vejam aqui, pão, que é o pão velho, pão já com bastante tempo. Frutas, veja aqui na laranja o que está acontecendo. Tecidos de algodão, aqui na roupa, essas manchas. O couro, aqui no sapato. Madeira, aqui debaixo de uma cama, e papel. Veja aqui a situação do livro. Como acontece também algumas infiltrações em paredes. Então, costuma ser chamado também de mofos. Então, os bolores são os mofos que aparecem nas alimentações, em móveis, roupas, e aqui é um tipo de fungo. Outro tipo de fungo são os cogumelos e orelhas de pau. São constituídos por filamentos chamados hifas. Um emaranhado de hifas é denominado micélio. Um emaranhado maior número de hifas também forma toda a estrutura do cogumelo. Assim como os cogumelos, as orelhas de pau são um emaranhado de hifas. Costuma crescer sobre troncos de árvores, vivas ou mortas, e tem um aspecto de orelhas grudadas na madeira. Então, vocês observem aqui, os cogumelos
sempre aparece nas vegetações, como as orelhas de pau. Isso aqui são exemplos de fungos. E na atividade, para nós termos um entendimento maior sobre os fungos, tá? Então vamos ver aqui a primeira questão. Os fungos são organismos heterotróficos, já que dependem de alimento proveniente de outros seres vivos, como animais e plantas. Ao degradarem restos de organismos, deixam no solo muitos nutrientes importantes para o crescimento das plantas. Os fungos são considerados o quê? Produtores, consumidores, decompositores ou depositores? Marcar uma alternativa. Segunda questão, os fungos são todos seres vivos? Existem vários exemplos deles. Das alternativas abaixo, quem não são fungos? Então nós temos aqui o cogumelos, plantas, bolores e orelhas de pau. Então nós temos aqui uma alternativa que não faz parte dos fungos, não é fungo, tá? Terceira questão, fermento biológico, que é vendido em padarias e supermercados e utilizados para fazer pães. É constituído por fungos microscópicos. Nós estamos falando de qual tipo de fungos? O fermento biológico, de bolores, leveduras, cogumelos ou orelha de pau? E a quarta questão é para desenhar o tipo de fungos. Escolha um para representar. Vocês vão escolher ou bolores, que é o exemplo de frutas, né, estragadas, frutas mofadas, roupas mofadas, móveis mofados, qualquer tipo de mofo, ou cogumelos, ou a orelha de pau. Vocês escolhem um desses três para vocês fazerem um desenho e colorir, se possível, tá? Então a fonte é o nosso livro didático, Ciências Naturais Aprendendo com o Cotidiano, que está entre as páginas 76 e 84. Tá bom? Então fica aqui o nosso recado final. #fique em casa.